Olá, tudo bem? Vamos conversar agora um pouco sobre escrita científica e como reportar estatísticas descritivas. O estilo APA de escrever estatísticas descritivas depende um pouco. Você pode encontrar no formato de textos, tabelas, gráficos. Eu vou dar algumas sugestões mais comuns aqui. Vamos começar por um modelo geral. Você tem então a forma comum aqui, com cor preta, e temos também alguns dados a serem preenchidos com aquilo que você encontra por meio das suas análises, que está em cor vermelha. Só uma pequena correção aqui e lá vai. Agora acho que está bastante bom. Vejamos como que ficou. Se eu quero reportar a média, então em língua portuguesa nós colocamos aqui o M igual o nosso valor aqui, né, utilizando uma vírgula e duas casas decimais. Em inglês nós também colocamos o M de mim. Colocamos agora então o nosso valor e o separador é um ponto em vez da vírgula e duas casas decimais. O desvio padrão é bastante semelhante. Em português nós colocamos DP igual, colocamos então o valor, vírgula, duas casas decimais. Em inglês, Standard Deviation, nós colocamos SD igual, o valor, ponto, duas casas decimais. Em termos de frequência percentual, nós colocamos aqui então o nosso valor, vírgula, duas casas decimais e o percentual. No inglês é a mesma coisa, com a diferença de que substituímos a vírgula por um ponto. Então colocamos o valor, ponto, duas casas decimais e o percentual. A frequência nós podemos reportar de ao menos duas formas. Tem outras formas aí, mas vou contar para vocês essas duas. O N quando estamos falando então da nossa amostra e o F quando estamos fazendo contagens. E aí teríamos então os valores que nós substituímos. Tanto no português quanto no inglês seria mais ou menos equivalente. Vamos ver aqui alguns exemplos de média e desvio padrão. Veja aqui então, a idade dos participantes foi de 32,43 anos, com desvio padrão de 10,22 anos. Um outro exemplo, os participantes foram classificados como idosos, tendo como base a Lei 10.471 de 2003, que é o Estatuto do Idoso. A média, então, foi 74,32, ponto e vírgula, o desvio padrão igual a 9,30. Vejamos agora um exemplo de frequência percentual. A maior parte dos participantes eram homens, 62,94%. Vejamos agora um exemplo principal de frequência para participantes. Um baixo número de participantes, abro parênteses, n igual a 23, indicou a atividade como fácil. Vamos ver agora um exemplo principal para a frequência como contagem. A tarefa apresentou um número moderado de estímulos aberto, abro parênteses, f é igual a 31, e fechados, abro parênteses, f é igual a 33, fecho esse parênteses. Temos aqui embaixo alguns exemplos de tabelas de frequências estatísticas descritivas. Vamos começar pelos exemplos de tabela de frequência. Aqui temos então a frequência de gênero. Teríamos então o rótulo aqui, né? Temos então o female e o male, ou o feminino e o masculino. A contagem, em termos de frequência, 63 mulheres, 29 homens. Em termos percentuais, aqui nós temos então 63 mulheres equivale a 68,5%, 29 homens equivale a 31,5%. E se eu for fazendo uma tabela de frequência percentual acumulada, eu posso ir somando. 68,5 mais 31,5 daria aqui então 100%. Nós sempre então vamos somando o anterior mais o atual e chegamos ao valor acumulado percentual. Temos aqui uma tabela equivalente, pause aí o vídeo e dê uma olhada, então teria aqui os níveis, né, ou os diferentes rótulos ou categorias, a contagem para cada um, o percentual total de cada um e o percentual acumulado de cada um. Aqui nós já temos, no figura 2, o exemplo de estatísticas descritivas. E aqui então temos dois testes, tá? Imagine que isso aqui são resultados de testes, e nós podemos interpretar da seguinte forma. O N, ou a quantidade de pessoas que respondeu cada um dos testes, o missing, ou a quantidade de respostas faltantes, o mean, que equivale à média, o erro padrão da média, a mediana, a moda,
o somatório de todos os valores para cada variável, o standard deviation, que é a mesma coisa que o nosso desvio padrão, a variância, a amplitude, o valor mínimo, o valor máximo, o valor de assimetria, o erro padrão da simetria, o valor de curtose e o erro padrão de curtose. Estas seriam então as nossas dicas aí para você interpretar as estatísticas descritivas. Temos aqui então alguns créditos bem interessantes, eu deixarei para vocês aí, para que vocês possam dar uma olhada nesse guia, e nos vemos depois com outro conteúdo. Um abraço e até mais!